Eu não tenho o costume de pregar influenciado por uma circunstância ou por uma situação. Geralmente nós ouvimos aqui sobre temas ou livros que são expostos da palavra de Deus. Mas hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre como nós crentes devemos nos comportar diante de todas as incertezas políticas do Brasil. E é claro que eu não falarei sobre política, eu falarei sobre o que as Escrituras nos ensinam e a maneira como devemos nos comportar diante da crise, diante de uma situação onde tudo parece ruir, e de fato nós temos vivenciado isso no Brasil, porque por todos os lados nós percebemos manifestações, percebemos ações, onde cada um tem ali o desejo de colocar a sua visão e o que deve ser visto como política partidária. E é claro que nesta incerteza precisamos reconhecer, como eu já disse, como o crente ele deve se comportar diante. Será que o crente tem que ficar absolutamente apático a toda essa situação? Ou será que o crente ele deve ter uma atuação não de militância, porque não é isso, mas a atuação pelo Evangelho, defendendo os princípios do Evangelho, defendendo os princípios da palavra de Deus. E com base nisso, então, eu gostaria de meditar com os irmãos em Isaías capítulo 6. E nós faremos a leitura de todo o capítulo, Isaías capítulo 6. E Isaías capítulo 6, então, vai demonstrar como nós devemos, como crentes, enfrentar as incertezas políticas que nos assolam. E nesse sentido nós vamos descobrir que Cristo, ele possui uma posição de preeminência em tudo que nós fazemos. Em Isaías capítulo 6 nós temos o chamado do profeta. É bastante diferente, porque esse chamado deveria vir no capítulo 1, mas ele vem no capítulo 6, e ele vem no capítulo 6 depois de uma exposição da situação política, espiritual, social, cultural do povo de Deus. E aí então, quando Deus revela ao seu profeta, temos então aqui o chamado do Senhor para o seu ministério, e nesse chamado nós vamos descobrir preciosidades que devemos viver para a glória do Senhor. Isaías capítulo 6, do verso 1 ao verso 13, diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui. Envia-me a mim. Então disse ele: Vai, e dize a este povo: Ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: Até quando, Senhor? Ele respondeu: Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada.
E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco. Assim a santa semente é o seu toco. Oremos mais uma vez. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela leitura da tua palavra. Nós louvamos, ó Deus, porque ela de fato nos ensina, ela nos mostra, ela nos motiva, ela aponta o caminho verdadeiro, aquilo que é correto, ó Deus, para fazermos. E rogamos para que o Senhor fale ao nosso coração e que de fato tenhamos, ó Deus, o desejo sempre de glorificar o teu santo nome. Por isso, ajuda-nos, ó Senhor, a compreender esta palavra e a guardá-la no coração, para não pecarmos contra ti. É o que eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. O capítulo 6 de Isaías, e como eu disse para os irmãos, é o capítulo que trata do chamado do profeta. Ele começa com uma expressão muito forte. Ele diz, no ano da morte do rei Uzias. Nesse sentido, quando nós olhamos para a situação política do povo de Deus, de Judá, nós vamos descobrir então que havia uma grande crise política, social, religiosa, cultural no povo de Deus, ou pelo menos no povo que se dizia do Senhor. E é impressionante porque nós vamos perceber que os últimos versos do capítulo 5 vão demonstrar essa situação, quando em Isaías, capítulo 5, do verso 25 ao verso 30, nós encontramos um contexto tenebroso para aquele povo, quando o Senhor diz, por isso se acende a ira do Senhor contra o seu povo, povo contra o qual estende a mão e o fere, de modo que tremem os montes e os seus cadáveres são como monturo no meio das ruas. Com tudo isso não se aplaca a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Ele arvorará o estandarte para as nações distantes e lhes assobiará para que venham das extremidades da terra e venham apressadamente. Não há entre elas cansado, nem quem tropece, ninguém tosqueneja, nem dorme. Não se lhe desata o cinto dos seus lombos, nem se lhe rompe das sandálias a correia. As suas flechas são agudas, e todos os seus arcos retesados. As unhas dos seus cavalos dizem-se de pederneira, e as rodas dos seus carros um redemoinho. O seu ungido é como o do leão, ruge como filhos do leão, e rosnando arrebatam a presa, e a levam, e não há quem a livre. Bramam contra eles naquele dia, com o bramido do mar. Se alguém olhar para a terra, eis que há trevas e angústia, e a luz se lhe escurece em densas nuvens. Eu não sei se você prestou atenção nessa linguagem, mas a linguagem que nós encontramos aqui quanto à situação do povo é uma situação desesperadora. Nós não sabemos exatamente por que Isaías foi ao templo naquele momento, mas nós sabemos o que estava no seu coração. As incertezas de um povo que viria de longe para destruir a nação, para destruir o povo, para destruir a sua religião, a sua cultura, as suas práticas. E isto porque estas pessoas, além de terem essa destruição iminente, eles também demonstravam que estavam longe do Senhor. É por isso que ainda em Isaías capítulo 1, 12 e 13 diz, quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Por isso, quando nós olhamos para o cenário daquele povo, quando nós olhamos para o cenário daquela nação, nós vamos descobrir que não há saída, não há nada que se possa fazer do ponto de vista humano, não há o que planejar, não há o que transformar. O que nós temos é apenas destruição. E Isaías está no meio desse povo. Isaías ele é sabedor do fato de que uma nação estrangeira viria para destruir o seu povo. E ao mesmo tempo o seu povo
não se converte ao Senhor, eles não aprumam o seu coração diante da lei do Senhor, e aí então nós percebemos uma situação de devastação. E é exatamente neste contexto que Isaías entra no templo. E é nesse contexto que ele terá uma visão gloriosa. E não há outra coisa senão afirmar que a visão que ele tem é o fato de que Cristo reina sobre todas as coisas. Nos versos de 1 a 4, diz aqui a palavra do Senhor: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Quando nós olhamos para esta visão inicial, e coloque-se no lugar do profeta, não é uma visão fácil, não é uma visão simples. Mas a palavra do Senhor diz que o profeta, ele entra no templo e ele contempla um trono que está altíssimo. E a roupa deste rei preenche todo aquele lugar. Seres voavam de um lado para o outro, e aqui, essa expressão que é traduzida por serafins, como nós encontramos aqui, de fato, seraf significa serpente de fogo. Então, o que ele viu talvez tenha sido algumas tochas, seres incandescentes, que voavam de um lado para o outro. E eles tapavam o seu rosto, eles tapavam os seus pés, e com 2 planavam, porque esse é o significado do termo, e eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Meus irmãos, que contraste nós encontramos aqui. Porque Isaías, do lado de fora do templo, ele contemplava apenas a ruína, ele contemplava a desesperança, ele contemplava um caminho que seria destrutivo para o seu povo, ele não tinha saída, ele não tinha o que fazer, mas quando ele entra no templo, ele contempla Cristo reinando sobre todos. E talvez você esteja fazendo a seguinte pergunta: mas pastor Alfredo, por que Cristo? Porque é lá no Velho Testamento. Cristo não tinha vindo ainda, ele viria depois. Mas se você abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 12, e fazer a leitura do verso 37 a 41, nós temos aqui a revelação de quem de fato estava sentado naquele trono. Em João, capítulo 12, a partir do verso 37, diz assim: e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, João está falando de Jesus, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Agora preste atenção. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele, a glória de Cristo, Jesus, e falou a seu respeito. De fato, quem estava sentado naquele alto e sublime trono era Cristo, o Senhor nosso. E a mensagem não é outra senão: por que você perturba o seu coração com tantas incertezas, olhando para a nação, olhando para os homens? Porque quando nós depositamos a nossa esperança nos homens, quando nós depositamos a nossa esperança nos líderes políticos, quando nós depositamos a nossa esperança em toda a estrutura que rege e que dirige e que de alguma maneira conduz a nação, somos fadados a entrar em desespero.
Porque quando nós olhamos para a prática dessas pessoas, isso não é só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, nós vamos perceber que estas pessoas são descrentes, na sua maioria. Estas pessoas, elas não temem a Cristo. Essas pessoas são regidas por filosofias antagônicas à lei do Senhor. É por isso que Isaías precisava de um saculejo no seu coração, e diante de toda aquela incerteza, ele deveria olhar para o trono e dizer, a despeito de toda a situação terrível que o meu povo está passando, e as promessas de destruição, Cristo reina, e o Senhor é aquele cuja glória está espalhado por toda a terra. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o grande líder, toda a terra está cheia da sua glória, e você imagina que nesse momento o altar que estava ali no templo começou a soltar uma fumaça, e o lugar se encheu de fumaça, e Isaías então começou a contemplar, ouvindo aqueles seres incandescentes, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a sua glória está por toda a terra, Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Isso não é outra coisa senão o Senhor Deus dizendo, Isaías, acalme o seu coração, porque Cristo não deixou de reinar, Cristo não deixou de exercer a sua soberania sobre nós. O Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, que enviou a Cristo, Ele está no comando de todas as coisas, o nosso Deus reina. E quando nós olhamos para toda esta engrenagem política que assola a nação, nós vamos descobrir que Cristo reina. E é interessante porque nós temos a situação já bem na frente de um outro profeta, não mais Isaías, porque havia morrido, mas Daniel. E Daniel, nós temos aqui uma situação sui generis, porque o rei Nabucodonosor havia tido um sonho. E ele não lembrava do sonho. E ele chamou os seus sábios e disse assim, olha, eu quero que vocês me interpretem o sonho que eu tive. E os sábios disseram, ok, Senhor, então só conta o sonho que a gente vai contar. Não vou contar nada. Vocês vão descobrir que sonho foi e o significado disso para a minha vida. E é impressionante porque aquelas pessoas ficaram atônitos, e Arioque então fez chegar a Daniel esta situação, e Daniel disse a Arioque, eu vou orar ao Senhor, e quem sabe Deus, Ele poderá nos revelar o que está acontecendo, para mostrar a sua soberania. E de fato o Senhor revelou tudo a Daniel, não apenas o sonho da estátua com vários metais, e uma rocha que se desprende do nada, e destrói toda aquela estátua, mas Ele também revela que o Senhor é aquele que reina sobre todos os povos. E quando Daniel então encontra esse alento no Senhor, no capítulo 2 de Daniel 12 e 13, ele diz, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele há a sabedoria e o poder, é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. O que ele está dizendo aqui não é outra coisa senão, Pai, muito obrigado, porque a nós pequeninos foi revelado esse mistério, o mistério de um Deus que reina. E de fato, quando ele interpreta o sonho da estátua, ele vai demonstrar que cada parte do metal representava uma nação, desde a mais bonita, a mais truculenta, e aquela que vive na mistura de barro e ferro, uma incerteza, mas a palavra do Senhor diz que uma rocha descola da parede e vai aos pés dessa estátua e transforma essa estátua em pó, porque de fato a mensagem que Deus revelara a Daniel é: Cristo reina. Veio Nabucodonosor, virá Ciro, virá Dario, virão os macedônios, virão os romanos, virão outros povos, eles reinarão por esse mundo, mas Deus é aquele que em Cristo Jesus reina soberanamente sobre todos os povos.
Esse é o consolo do profeta. Cristo reina sobre todas as coisas, aleluia por isto. Você não precisa ficar atônito. Deus não se esqueceu, Deus não resvalou, Deus não está desatento às situações, mas Ele continua reinando e a sua vontade há de se cumprir. E não apenas a sua vontade há de se cumprir, mas Ele também revelou esta vontade a nós, seus filhos, a nós, Igreja do Senhor, para que compreendêssemos que por trás de todas as coisas, a mão soberana de Deus rege tudo. É por isso que quem domina sobre o Brasil não é o PT, é Cristo. É por isso que a nossa esperança não deve estar na oposição, mas em Cristo. É por isso que, a despeito das incertezas e das inseguranças, nós estamos galgados em Cristo, que é aquele que reina. E Cristo não apenas reina, mas quando Ele olha para toda esta confusão, nós olhamos também para Cristo, aquele que não apenas reina, mas aquele que justifica com amor o seu povo. É o que nós vamos encontrar a partir do verso 5, quando diz assim: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os seus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Por isso, quando nós olhamos para Cristo e nós somos povo do Senhor, não olhamos apenas para o fato de que Ele reina sobre nós e reina sobre a nação, mas Ele é aquele que justifica o seu povo, Ele é aquele que concede salvação, pureza de vida. Cristo é aquele que nos limpa de todo o pecado. Porque de fato o que Isaías está experimentando aqui não é outra coisa senão um avivamento genuíno. Quando ele contempla o Senhor na sua glória, ele não diz: oh, que maravilha, estou vendo o Senhor, ah, beleza. Não, ele olha para o Senhor, ele se lembra do caos que está a sociedade, e ele lembra que está inserido nesta sociedade, ele diz: ah, Senhor, ai de mim. E essa expressão ai de mim significa dizer: eu mereço a condenação. Senhor, eu mereço ser condenado diante da santidade do Deus Todo-Poderoso, diante da santidade deste Cristo que reina. Eu mereço ser destruído, mas o que acontece é que Cristo, pelo seu poder, purifica, justifica, limpa o seu servo, porque Cristo, além de reinar, Ele também é aquele que nos justifica e nos purifica de todo o pecado. É por isso que somos salvos pelo seu poder. É por isso que a salvação ela é muito mais importante do que a situação econômica que o Brasil vai enfrentar nos próximos 15 anos. Porque a nossa passagem por esta terra, ela é passageira, ela é rápida. Nós somos peregrinos sobre essa terra, mas nós moraremos por toda a eternidade com Cristo. E isto só é possível porque Cristo, pela sua misericórdia, Ele nos purifica de todo o pecado. Isaías não fez nada. Isaías não fez nenhuma coreografia ritualística. Ele não falou absolutamente nada, senão: Senhor, eu mereço a perdição. Cristo olha para ele, e não está no texto, mas pelas atitudes, Cristo diz: é verdade, mas eu, pela minha graça e misericórdia, eu te justifico, eu te purifico, para que você seja o meu servo. É por isso que quando você olha para a situação que graça o nosso país, que vem de graçar, de espalhar sobre o nosso país, por isso, quando nós nos deparamos com um pensamento de esquerda, e eu sempre tenho dito isso, na nossa cultura, todo pensamento de esquerda se levanta contra o Senhor Jesus. É por isso que diante desta situação,
nós que estávamos outrora contaminados por isso, somos justificados e somos salvos pelo Senhor, porque somos o seu povo salvo pela graça e pela misericórdia. A mensagem é esta. O que é mais importante para você e para seus filhos? Como o Brasil estará daqui a 15 anos, ou como nós e os nossos filhos estaremos daqui a 1000 anos? É por isso que a resposta não é outra, senão o mais importante para mim é como eu estarei na eternidade, e na eternidade eu estarei com o meu Cristo, que continuará reinando para sempre, e eu estarei com Ele, cantando louvores ao seu nome, eu estarei com Ele, sendo sempre grato no meu coração, eu estarei com Ele, com um povo imenso, numeroso, vestido de branco, cantando para Cristo por toda a eternidade, Cristo sentado num trono, e nós, seu povo, adorando ao Senhor por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele fez. Por isso Isaías poderia ficar tranquilo no seu coração, porque Deus o capacitara para que ele exercesse o seu papel como crente neste mundo, porque ele não apenas contempla o fato de que Cristo reina soberanamente sobre todos, mas que este Cristo que reina, Ele nos ama, Ele nos purifica, Ele nos justifica, Ele nos faz filhos de Deus. E é por isso que quando nós olhamos para esta situação, nós vamos descobrir que esse mesmo Cristo é aquele que comissiona, é aquele que nos dá uma missão, é aquele que faz com que sejamos trabalhadores no reino de Deus. E é exatamente o que nós vamos encontrar a partir do verso 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi, e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta, e seja salvo. No momento em que Cristo comissiona o profeta para que ele exerça o seu papel como crente na sociedade, o que Cristo está demonstrando aqui é exatamente as duas visões que Isaías tem. Primeiro, o Senhor é soberano. O que o Senhor está dizendo para o profeta é: a sua pregação vai endurecer o coração do povo. Mas não somente isto, vai endurecer para que este povo não seja salvo e não alcance a justificação, porque de fato Cristo é aquele que justifica os eleitos do Senhor. E é claro que ao olharmos para Isaías agora ele não está mais com medo, ele não está mais aterrorizado, mas ele trava um diálogo com o Senhor, ele está em intimidade com Cristo, e Cristo então diz: a quem poderemos enviar? Ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E o que Deus fala então para o seu servo é: a sua missão é pregar o Evangelho. A sua missão é pregar a lei de Deus. A sua missão é mostrar que diante destes povos pagãos, e mesmo estes que se dizem meu servo, mas que estão distantes de mim, existe uma mensagem que revela a minha lei e a minha vontade. É isto que você deve fazer. Eles não vão se converter, pelo menos não agora. Mas você precisa pregar esta palavra, e esta pregação deve afrontar esta cultura, esta política, este projeto. A sua pregação deve demonstrar que os seus olhos, ao contemplarem o mundo, não o contempla
em pensamentos fragmentados da filosofia, da política, seja do que for, mas os nossos olhos, quando olham para o mundo, nós olhamos para o mundo de acordo com o Evangelho de Cristo. E tudo aquilo que se levanta contra o Evangelho de Cristo, seja cultural, seja social, seja político, seja de qualquer outra ordem, nós devemos pregar esse Evangelho corajosamente, para que Cristo seja glorificado. O Senhor não chamou o profeta para ter uma vida passiva, dizendo: agora que você está salvo, vai lá para sua casa, fique enclausurado, não faça nada. Mas Ele diz: agora você vai pregar a este povo, e você vai demonstrar Cristo como o centro de tudo. E é interessante porque o conteúdo desta pregação, ou pelo menos o resumo, nós podemos ver em Isaías capítulo 1, de 16 a 20, quando o próprio Deus, olhando para o povo, diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. O que vamos encontrar aqui não é outra coisa, senão o servo de Deus pregando o Evangelho de Cristo para aqueles que estavam ao seu redor. Nós devemos combater toda injustiça, nós devemos combater todo o erro, nós devemos combater toda esta filosofia política, social ou cultural, demoníacos, que se levantam contra o Senhor. E o que devemos fazer é afirmar: aqui existe luz e sal, aqui existe alguém que glorifica ao Senhor. Por isso, como eu disse semana passada, numa página de relacionamento, não se trata de divergir politicamente, se trata de olhar para o mundo pela perspectiva das Escrituras, ou olhar para o mundo pela perspectiva das Escrituras, mas também da esquerda, e também do socialismo, e também de outras mazelas que destroem e tentam destruir a mensagem do Senhor. Nós somos aqueles que pregam a Cristo. Nós somos aqueles que enaltece ao Senhor diante deste mundo, cujo desejo é destruir a palavra de Deus. E não se engane, não fique com essa visão fragmentada, dizendo: não, mas tem algumas coisas ruins, mas outras coisas são boas. Bem, o que há de bom lá, se há, é porque tem origem no Evangelho. Então eu não preciso ficar com a cópia rota e mal feita, eu fico com o original, que são as Escrituras do Senhor. É por isso que a nossa posição diante da sociedade não é de militância política, mas de pregação fiel de Cristo, enaltecendo o seu nome, dizendo: Cristo reina a despeito de vocês. Cristo é o único caminho a despeito de vocês. Cristo é aquele que traz para nós o verdadeiro sentimento de humanidade, de humanitarismo para os mais necessitados. É Cristo, Ele nos ensina isto. E nós precisamos pregar com fidelidade aquilo que o Senhor nos comissionou. E é impressionante porque quando nós olhamos para Isaías, nós vamos descobrir que ao estar diante do Senhor, ele faz uma pergunta. A partir do verso 11 ele diz: então disse eu: até quando, Senhor?
Até quando esse povo ficará com o coração duro? Até quando eles não ouvirão ao Senhor? O Senhor Deus, Cristo, respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Essa expressão aqui dada a Isaías, ela é tão profunda, porque o que Deus está dizendo é: você não verá pessoas se convertendo ao Evangelho. E de fato, se ainda perdurar um povo, ele será destruído, porque o povo se afastou de mim. Mas nesse sentido, ele diz: existe um remanescente, existe no toco uma pequena folha que vai crescer, vai se desenvolver e trará um povo que estará espalhado por esta terra, glorificando o nome do Senhor, porque Judá se afastou de Deus. Eles não tinham no coração o desejo de glorificar ao Senhor, mas virá um povo que irá glorificar o nome de Cristo, a igreja do Senhor espalhada nessa terra. É por isso que João, no texto que nós lemos, quando ele aplica a Cristo o fato dele pregar por parábolas para que ninguém compreendesse o que ele estava dizendo, ele estava aqui cumprindo a profecia de Isaías. E isso para mim tem um significado lindo, porque quando Isaías pregava fielmente o Evangelho, e o que Deus requeria dele era apenas fidelidade na pregação, ele estava agindo como Cristo. Porque Cristo, depois de muitos séculos, realiza a mesma coisa, não há diferença, porque quando um servo de Deus ele prega o Evangelho, é Cristo que está pregando. Quando você abre a sua boca para pregar as Escrituras, não é você, mas é Cristo pregando. É Cristo realizando esta obra. E ele mesmo diz para Isaías: há um remanescente, há um toco, e dele eu levantarei um povo imenso, que irá rodear este planeta para a honra e glória do meu nome. Foi neste contexto que Isaías pregou o Evangelho. Foi neste contexto que ele entendeu a graça e a misericórdia do Senhor por tê-lo salvo do meio daquela nação tão pecadora, e o comissionou para que ele fosse testemunha fiel de Cristo. E isso me lembra quando lá em Atos, na descida do Espírito Santo, encontramos antes disto a subida do Senhor, e o povo olhando para o céu, tentando compreender o afastamento de Cristo, e vem então a voz de um anjo dizendo: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Eu enviarei meus filhos, meus soldados, para pregarem o Evangelho e fincarem nestes lugares a bandeira de Sião, para que ela tremule, dizendo: há um Senhor que reina sobre todos. Eu entendo que a situação do Brasil considero muito grave. Eu considero o projeto que está sendo desenvolvido na nossa nação é um projeto que em quase toda a sua totalidade, se não em toda a sua totalidade, quer destruir os valores de Cristo. E nós não podemos nos calar diante disto. E volto a dizer, não é militância, não é defender um partido político, não é estabelecer o fato de que vamos seguir a um candidato,
Mas trata-se do simples fato que nós vamos pregar o Evangelho e demonstrar ao Brasil que existe um povo que anuncia a verdade de que Cristo reina sobre esta nação. E de fato Cristo reina no Brasil. Por isso não precisamos ficar desesperados, porque a nossa esperança está no Senhor. Cristo que nos justificou, que nos santifica, Cristo que é o centro da nossa mensagem, esta mensagem que pregamos, para que alguns alcancem a misericórdia, outros sejam ratificados no seu pecado, e para que todo o mundo saiba que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. É mais desejável do que ouro depurado, muito mais do que ouro depurado. Cristo deve ser o centro da nossa mensagem. E eu me lembro muito do que Paulo afirma, lá em Gálatas capítulo 4, verso 19, não será projetado o texto porque se refere apenas a uma frase, quando no finalzinho ele diz que Cristo está sendo formado em nós. A partir do momento em que nos convertemos, Cristo, paulatinamente, está sendo formado na nossa vida, para que as pessoas, quando olharem para nós, quando ouvirem a nossa voz, quando perceberem os nossos valores, a nossa ética, a nossa moral, a nossa visão de mundo, não vejam a nós mesmos, mas vejam Cristo em nós. É isso que Deus requer de você. Não se encante com o canto da sereia, mas esteja no Senhor, sabendo que se o Brasil vive este caos, Cristo reina. E que diante deste caos, Cristo nos justificou e nos santifica. E que diante de uma mensagem tão contrária à lei do Senhor, Ele nos capacitou para pregarmos esta mensagem. Porque em nós, Cristo está sendo formado. Não é momento para desespero. É momento de firmeza no Senhor, de alegria, sabendo que Deus, em Cristo, é aquele que nos ama e tem cumprido o que disse lá para Isaías, este remanescente, esse toco que irá germinar novamente e dar origem a uma nova árvore, muito maior, que se espalha por toda a terra, para a glória do nosso Deus. Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho de Cristo. Contraponha a mensagem esquerdista, satânica, que quer destruir o Evangelho de Cristo. Pregue com o Evangelho do Senhor. Mostre quem é o dono da sua vida. Mostre quem de fato governa o seu coração. Mostre onde está a sua esperança como crente nessa terra. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu santo nome. Nós louvamos, ó Deus, ao Senhor pela Tua palavra. Porque de fato Isaías vivenciou um momento tão difícil na sua época. Mas ele pôde contemplar a Cristo. E ele pôde dizer, Cristo reina. Em todas as dimensões. Por isso, Pai, nós também quando olhamos para o atual cenário político, não só local e regional, mas mundial, podemos abrir um sorriso largo de confiança, de tranquilidade, dizendo, o meu Cristo reina. Ele me salvou e Ele me capacitou para pregar os valores deste Evangelho diante de um mundo que hostiliza a santa e amada lei do Senhor. Ó Pai, que cada crente aqui seja um Isaías. Ou melhor, que cada crente aqui seja a voz de Cristo, trazendo esta mensagem. Os resultados desta pregação, meu Pai, quanto à conversão ou não, isso pertence ao Senhor. O que o Senhor requer de nós
é a pregação fiel deste Evangelho. Nós que vivemos nesta sociedade sabemos muito bem de onde surgem todos os pensamentos que afrontam ao Senhor. Mas também existem outros povos que não são regidos pela nossa lógica, mas que também desenvolveram uma cultura, um pensamento e um discurso que afrontam ao Senhor. Por isso devemos ir lá para pregar o Evangelho. Claro, para que muitos se convertam, mas antes disto, para que Cristo seja glorificado naquele lugar. Para que todos os povos da terra saibam que Cristo reina sobre este mundo. E Ele é o Salvador de todo aquele que crê. Dá-nos, ó Deus, esta visão, e que de fato sejamos firmes contra todo pensamento que se levanta contra Cristo. Que não tenhamos a nossa mente fragmentada, mas que ela seja, ó Deus, embasada na totalidade do Evangelho, para que o mundo saiba que Cristo é o Senhor. Faz isso em nós, ó Pai. Para nós é uma satisfação, para nós é uma alegria, para nós é um prazer. É o que eu te peço em nome de Jesus. E agora que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, os dons e todo o ministério do Espírito Santo estejam sobre a minha vida, sobre a vida do teu povo que se reúne aqui e sobre a vida da igreja espalhada nessa terra, povo que é dominado por Cristo, que foi justificado por eles e prega o Evangelho para a glória do Senhor.